Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um mangazinho muito legal chamado Mashima En. Então se você quer saber a minha opinião sobre esse mangazinho, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem se inscrevendo, participando, ficando um minutinho aqui, nos dando atenção em nossos vídeos. Vocês são simplesmente fenomenais e queria convidar todo mundo que vem passando aí, namorando o nosso canal, vem curia e vai embora. Fique aí, some mais a gente, seja um diferencial aqui na comunidade Pinguim Sensei. Aqui a gente cresce aos pouquinhos, mas graças à ajuda de vocês, agradeço de todo o coração a quem nos dá a oportunidade de estar falando aqui de quadrinhos como um todo. Vocês são simplesmente fenomenais. E também não deixe de seguir os nossos canais amigos, nossos canais parceiros. São eles Manga Nerd TV, Coleção Geek, Estante do Chariote, IHNC, Félix do Proporções Cósmicas, Otaku Colecionador, o seu canal de quadrinhos e coleções paralelas. Canais simplesmente fenomenais. O link dessa galera e de muitos outros com trampos maravilhosos falando de quadrinhos no geral você encontra aqui na descrição, e lá no fundo do nosso canalzinho como canais amigos você vai encontrar o ícone de canais maravilhosos que merecem a atenção de vocês, beleza? Vão lá e dão aquela conferida, beleza? Tudo de boa? Hoje o nosso papo, como eu havia dito antes, vai ser sobre Mashima En, essa coletânea de pequenas histórias do Hiro Mashima, o mesmo autor de Fairy Tail, Eden Zero e Raven Master. Esse autor é um autor assim fora da curva dentro da editora Kodansha. Ele é muito inquieto, então ele está sempre produzindo materiais fenomenais com séries aclamadíssimas lá fora, beleza? Muitas pessoas conhecem mais o seu trabalho com Fairy Tail. Fairy Tail foi uma obra sensacional que já foi publicada aqui e está ganhando sua reimpressão atualmente em 10 volumes. O Hiro Mashima ele brinca muito com o estrelismo, onde ele usa personagens dentro do seu universo já criado. Ele usa os mesmos personagens em diversos outros papéis. Então vocês vão ver o Plui, o Happy e diversos outros personagens que vão recorrer dentro das histórias dele, beleza? Ali como um pequeno easter egg ou como um personagem com uma nova personalidade. Isso é muito legal, pois quem é fã do autor mesmo vai se surpreender e gostar muito de rever aqueles personagens mesmo em outros papéis. Esse estilo estrelismo é usado pelo deus dos mangás Osamu Tezuka, onde ele faz a mesma coisa. Ele cria um panteão de personagens e vai utilizando em diversas histórias os mesmos personagens. Isso é muito bacana, muito legal mesmo, funciona ali como um elenco de novela e é simplesmente brilhante. Mas do que se trata o Mashima En, Saruê? A editora JBC nos trouxe essa pequena coletânea aqui dos primeiros trabalhos do Hiro Mashima. Durante esse período ele estava publicando Raven Master, uma das suas obras de maior sucesso. Então ele não tinha nem a concepção ainda de Fairy Tail como um todo, apesar que a gente vai encontrar sim Fairy Tail aqui. Porém o Fairy Tail encontrado dentro dessa coletânea é totalmente diferente do que viria a ser, mas é inegável a vontade dele de escrever uma história sobre um mundo mágico, onde ele vai falar diversas histórias aqui usando esses conceitos de mundo mágico e alguns personagens que ele viria a trabalhar em cima depois. Então vocês vão ver aqui o pequeno escopo que ele foi criando até chegar no Fairy Tail em si. Então é uma obrinha sensacional. Ela é completa em 2 volumes, então aqui a gente tem o Mashima En volume 1 e o Mashima En volume 2, com histórias totalmente diferentes e de momentos distintos da carreira do Hiro Mashima. E aqui dentro dessa coletânea a gente tem 4 contos simplesmente sensacionais. Claro que ali a gente tem o início também da carreira dele assim. Então o primeiro conto, aquele de 1998, tem uma arte mais enrijecida, mais fraca do que viria a ser o Hiro Mashima mais pra frente. Esse cara é simplesmente fenomenal, ele desenha muito e suas obras são conhecidas por ser bastante longevas. Eu adoro as histórias, o humor principalmente do Hiro Mashima, eu ri muito com isso daqui. Ele cria personagens ali com tiques assim bem malucos, assim, por exemplo, um personagem que só anda rodopiando, outro que só anda falando uma certa frase, e é muito engraçado os tiques que ele cria em certos personagens aqui. Ele é muito bem humorado, o humor dele funciona muito bem, principalmente para mim, beleza? E se você gosta de histórias mais leves, um bom mangazão mesmo, recomendo muito as obras do Hiro Mashima, pois
pode casar perfeitamente com o que você procura, uma leitura mais leve, aventuras, boas lutas, beleza, pessoal? Mas ele não manja ali muito de romance e ele também dá aquela leve apimentada nas personagens femininas dele, sensualizando ela um pouquinho. Isso pode incomodar quem não gosta muito de Eight, mas pra mim não é problema nenhum, não ofusca em nada o trabalho do Hiro Mashima. Então a primeira história que a gente tem aqui é o Magician, seguida de Fairy Tail, Kokona, que é a Princesa Demônio, e as aventuras de Plue 2. O Plue é aquele cachorrinho que parece um boneco de neve, beleza? E a ressalva aqui vai justamente para essa história, pois é uma história interativa que depende de você chegar até o final. Então ele vai botando pequenos quadros onde você vai seguindo as instruções para pontuar e chegar até o final. Foi uma história simplesmente sensacional. Todo mundo que eu mostrei isso daqui participou dessa história, leu somente essa história e adorou, riram muito, se divertiram muito. É uma história simplesmente sensacional. Vou ressaltar ela quando a gente for para a mesinha, beleza? Mas a arte ali do período de 2002, que é quando ele desenha o Fairy Tail, que esse personagem aqui é o protagonista do Fairy Tail daqui, beleza? Lá em 2002 ele manda muito, a arte dele evolui muito de 1998 para 2002. E na primeira história a gente tem Magician, onde um garoto tenta a todo custo evitar que seu clube de mágicas feche. Então ele tenta recrutar novos alunos para participar do seu clube de mágicas. E é uma história bem divertidinha, mas como eu disse, a arte é bem fraquinha do que viria a ser o Hiro Mashima, é claro, mas é uma arte ótima, beleza? Para dentro daquilo que ela se propõe. Em seguida temos Fairy Tail, onde ele já bola ali um reino mágico, distribuído entre reinos de acordo com os elementos. Então tem o reino do fogo, o reino da água, o reino dos ventos, o reino da terra e por aí vai. É uma história que ele pretendia ali aumentar o escopo dela, então ela pretendia evoluir muito, mas ele ficou aqui nesse plot básico do Fairy Tail aqui. E o Fairy Tail que a gente tem hoje é totalmente diferente, apesar de ser um mundo mágico em si. Já a terceira história se trata da Kokona. Essa princesa aqui, ela é a princesa demônio, só que ela não quer ser mais um demônio. Ela quer abandonar a aparência dela e se tornar uma humana. Lembra bastante o filme da Pequena Sereia, a história em si, beleza? Mas é bem legal, muito divertido também. E o último é o Plue, como já disse, é uma história totalmente interativa. E agora a gente vai falar só rapidinho os contos que se encontram no segundo volume. E além de uma ótima coletânea de histórias, aqui a gente tem muito também sobre o autor. Então ele vai falando ali em grandes momentos da vida dele, ele fala um pouquinho da vivência dele com o pai dele, que acabou falecendo. Mas tudo com não um toque triste, mas de bom humor, de que Neo volta por cima. Ele mesmo critica sua arte em certas histórias, beleza? Que ele tá ali evoluindo e tentando. E essa coletânea se tornou muito importante pra mim por causa disso, as palavras verdadeiras do autor, beleza? Então ele fala assim que se essa história já arrancou um sorriso seu, já valeu a pena, beleza? Então é muito legal mesmo a paixão que ele coloca, mesmo em histórias tão simples. Eu não gostei de todas, já vou adiantando logo. Aqui foi as que eu menos gostei de algumas, mas tem duas ótimas aqui. Então aqui a gente tem mais 4 historinhas, que é o Bad Boys in Song, onde ele bota jovens vândalos que querem fazer uma despedida perfeita, assim, a saideira da escola. Então eles pretendem fazer um show de rock ali durante a formatura deles. Eles são barrados, mas a todo custo eles tentam fazer esse show. E se vai dar certo ou não, só pra quem vai ler, beleza? E em seguida a gente tem a Festa Mágica, que é uma das histórias assim, a personagem é muito chatinha. Essa garotinha aqui, ela é muito chatinha, ela também se passa em um universo mágico, mas eu não gostei nem um pouco. E aqui a gente tem o Christmas Heart, que é uma história de Natal, isso mesmo, onde a gente vai pro mundo dos Papais Noéis aí, e é muito legal, muito divertido. Ele ter pego essa ideia do Natal e criado uma história bem legal. Ele tenta fazer um mundo mágico, onde tem todo um sistema ali de entrega de presentes e tudo mais. Mas a minha favorita é essa daqui, The Esquadrão Mixture, que é simplesmente muito legal, onde faz uma homenagem perfeita aos Super Sentais, a todo o Tokusatsu em si. Ele mesmo fala que ele criou essa história pois ele era muito fã de Tokusatsu na infância dele. Então ele queria fazer uma história sobre Tokusatsu. E é muito legal, a gente tem muitas referências, onde ele tem um ranking de personagens de Tokusatsu, onde esse cara aqui, ele tem que subir nesse ranking e se tornar a série de Tokusatsu mais famosa entre as crianças. E é muito divertida, a ideia é muito bacana, dá até vontade de a gente ver uma continuação dessa história.
mas ela fica só nessa one shot mesmo, beleza? Mas é uma história fenomenal, lembrando que todas as histórias têm um começo, um meio e um fim, beleza? Apesar de serem simples, elas contribuem muito com a obra do autor, que é muito legal. Então se você tá aí órfão do Hiro Mashima, gosta muito do trabalho dele, ainda não tem esse material, dá uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora vamos lá dar aquela conferida na arte, vamos lá na mesa da justiça, pessoal. E prontinho, pessoal, estamos aqui na mesinha da justiça, vamos aqui conferir esse materialzinho, o Mashima En. É uma publicaçãozinha bem simples da editora JBC, porém ela possui páginas coloridas entre os capítulos, beleza? Tem até bastante páginas coloridas que ilustram o início aí das histórias. Então aqui a gente tem a primeira história, Magícia ou Mágico. Como vocês podem ver, a arte dele é bem simples aqui em 98, até um pouquinho travada a arte, beleza? Mas é muito bonitinho até. Ele manda muito bem, até ele chegar no traço onde ele tá no auge, que ao meu ver é o Fairy Tail. Demora um pouquinho até, mas aqui a gente já começa a ver as características que ele usa dentro das suas histórias. Esses rostos mais característicos aqui lembram bastante também os trabalhos do mestre Ichiroda, beleza? Então ele tem assim como arte bem parecida às do Ichiroda. Então uma história bem simples, muito legal. E, dando sequência aqui, a gente tem um pequeno texto dele falando sobre como foi fazer essa história aqui, beleza? Pequenos esboços, historinhas que ele escreve, autobiográficas aqui, mesmo é a história da vida dele. Ele escreve muito legal essa historinha, muito reflexiva também. E aqui a gente tem o Fairy Tail, como vocês podem ver, a gente já tem um mundo mágico aqui meio que concebido, guildas, as criaturas que viriam a ser as invocações da Lucy dentro do Fairy Tail. Então, temos como protagonista o filho do Lorde do Reino dos Fogos e a filha da Rainha do Reino das Águas. Então, aqui são divididos em reinos, beleza? E aqui um dos personagens mais engraçados desse mensageiro aqui, que ele vem rodopiando, que é muito engraçado. E a Undine, que é a mãe da garota, viria a ser a Aquarius, a invocação da Lucy. Muito legal mesmo saber que a Aquarius já protagonizou uma história aí. Muito bacana, muito divertido. História sensacional, onde eles tentam impedir o roubo de um dos livros das trevas aqui, que viria a abalar o universo. E aqui a gente tem um pouquinho da história falando, esboço de futuras continuações, beleza? E Kokona, a rainha demônio aí. História também sensacional, feita em 2002. E aqui a arte dele tá simplesmente sensacional, que a gente já vê muito no que viria a ser o Hiro Mashima, mas claro, sem perder o bom humor e tudo o que caracterizou as histórias dele. E aqui provavelmente viria a ser o protótipo do rap, pois as personalidades dele são bem parecidas, esse gatinho é bem sarcástico até. Então tá muito em alta a arte dele. E para não perder tanto tempo, já vamos para a próxima, beleza? E aqui a gente tem o resumo de como foi criar a história, rascunhos e tudo mais. E uma das histórias mais sensacionais que eu li foi essa aqui, pessoal. As Aventuras de Plue 2. Por que o 2 e não 1, Sarué? Porque a 1 foi publicada dentro do Heavy Master, beleza? Então ela foi publicada lá e a galera gostou tanto lá que pediram para ele colocar outra aqui. Então a gente tem uma historinha interativa, pessoal. Então a gente tem a missão do Plue e a gente vai guiando o Plue até o final da história, mas durante o caminho tem os quadros de Game Over, onde o Plue morre. Então se você morrer, você vai ganhar uma pontuação e vai aqui no final ver o rank que você adquiriu. Eu consegui 98 pontos, então me tornei o Plue inútil. Então é muito difícil chegar aos 100 pontos, beleza? Mas é muito divertido você ficar repetindo essa história. O fator replay dela é sensacional e é muito engraçada. E aqui a gente tem o segundo volume de Mashima En, beleza, pessoal? Então as histórias são bem balanceadas. Aqui a gente tem trabalho de 1998 a 2002 também, beleza? Então aqui a gente também tem início uma história de 1998. Então a arte dele é bem mais enrijecida, como vocês podem ver ao longo da coletânea, beleza? Então é um trabalho mais slice of life, então tem de todos os estilos aqui, então é uma coletânea bem bacana também. Temos páginas coloridas entre os capítulos e por aí vai. Então aqui
Como vocês podem ver, uma arte mais simples do Hiro Mashima. Essa é a história onde os grupos tentam fazer um show de rock aqui como saideira durante a sua formatura no colegial. E aqui ele conta um pouquinho de quando ele tocava na banda, beleza? E aqui a gente tem a Festa Mágica, que a arte dele também já aparece bem mais como Fairy Tail. E é um trabalho de 2002. A gente já vê bastante também de Fairy Tail nesse universo mágico. A arte dele na luta melhorou bastante, as magias aqui são muito legais. Então ele também fala que ele gostaria muito de trazer personagens recorrentes, e aqui ele começa já a ter a ideia do Geral, por exemplo, como um dos reis mágicos aqui, coisas que viriam a aparecer dentro de Fairy Tail. E aqui a gente tem Christmas Hearts, que é uma história de Natal, muito divertida essa história, muito engraçada, e também a arte dele tá demais aqui, muito bacana, e é bem legal, pois quase não vejo histórias de Natal, então muito bacana mesmo essa história. E para finalizar, uma das minhas favoritas, que foi o Esquadrão Mixture aqui, que faz homenagem aos Tokusatsu. Essa turminha aqui, eles têm que chegar ao ranking de Tokusatsu favorito entre as crianças, enquanto eles combatem essas criaturas aqui. Então temos a homenagem a Super Sentais, a Kamen Rider e por aí vai. É muito bacana mesmo, a Jaspion e diversos personagens das histórias de Tokusatsu. Então as poses icônicas, as explosões depois de destruir o monstro, tá tudo aqui. E é uma bela homenagem aos Tokusatsu, apesar de muito bem humorada. Então é isso, pessoal, sobre Mashima En. Então vamos aí para a nossa saideira. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Comenta aí, vocês já conheciam Mashima En, essa obra sensacional do autor Hiro Mashima? Vocês gostam desse material, gostam desse autor? Acha que ele é mais do mesmo? Vamos conversar aí, vamos bater um papo. Qual é a sua obra aí favorita desse autor? Fairy Tail, Eden Zero, Heavy Master, ou até mesmo essa saguinha aí de one shots chamada Mashima En. Vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo maravilhoso. E se gostou do nosso videozinho, não deixe de deixar aquele like, marcar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Lembrando que o nosso conteúdo é simples, é mais um bate-papo aí sobre os materiais. Queria agradecer a todo mundo que vem participando, vem comentando, se inscrevendo, nos dando a oportunidade de continuar seguindo, falando de quadrinhos. Vocês são simplesmente fenomenais e agradeço a todo mundo que assiste de verdade os nossos vídeos. Fica aí até o final. Agradeço muito, vocês estão colaborando para que a gente siga aí crescendo. A gente está crescendo bem aos pouquinhos, mas não tem pressa de nada, beleza? E agradecer aos canais amigos aí que estão sempre dando um apoio aqui. Vocês são pessoas fenomenais, por isso eu não abro nunca mão de estar começando o videozinho indicando vocês, pois o canal de vocês são simplesmente maravilhosos. Eu me surpreendo muito a cada canalzinho menor que eu conheço, e diz tanto, pessoal, se vocês verem a paixão de quem está começando um canal é simplesmente maravilhosa. Então dá uma conferida nesses canais parceiros, seja eles qual for, beleza? Dá uma oportunidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar sim, beleza? Então um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, falou!